A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a lição de número 9, que fala sobre Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Essa lição está incluída no 4º trimestre da CPAD Adultos, que tem como tema do trimestre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Iniciaremos a nossa lição de hoje explanando sobre as lições extraordinárias do ministério de Paulo e seu investimento pessoal em formar novos obreiros. O apóstolo sabia que ele passaria brevemente, mas a igreja permaneceria. Ele tinha uma consciência histórica a respeito da obra divina. Essa obra não termina nele. Pelo contrário, avançaria até a volta de Jesus. É muito significativo conscientizar-se de que o reino de Deus é muito maior do que qualquer interesse humano. A obra de evangelização e discipulado não pode parar por falta de novos obreiros. O Senhor chama as antigas lideranças para cuidar das mais novas, pois é grande. Grande é, e em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Lucas 10, versículo 2. Vamos agora à introdução. Nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. No nosso ponto central, nós temos a liderança mais antiga deve cuidar da mais nova. Tópico 1. Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Subtópico 1. O ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo, Atos 13, versículo 1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e, por isso, dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém. Embora não perdesse a comunhão com a igreja-mãe, logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não poderia ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Vejam, irmãos, o apóstolo Paulo, por ter uma missão mais no território dos gentios do que da Terra Santa, seu contato com a igreja-mãe era pequeno, pois a seara era muito grande e os ceifeiros eram poucos. Éfeso foi como uma escola de discípulos, lugar onde concentrou seus ensinamentos. E quando não mais estivesse na terra, ele sabia que a sua partida seria breve, pudesse dar continuidade a este evangelho que ele, Paulo, tinha certeza que cresceria com o passar dos séculos, até a volta do Senhor para nos buscar, por ocasião do arrebatamento da igreja. Subtópico 2. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tiquito, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Paulo, irmãos, com sua história e vocação pelo Evangelho de Cristo, era uma inspiração para os novos vocacionados. Paulo era um líder que dava exemplo de vida.
Ele não só pregava Cristo, mas ele vivia esse Cristo em sua vida cotidiana. Subtópico 3. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam. 2 Coríntios 2, 12, 13 e 17, 1 Coríntios 4, 17, 7, 40, Gálatas 1, 8 e 9. Pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor, Gálatas 1, 12. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instrução de como pastorear a igreja local. Não por acaso, temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Ali há instruções como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas na igreja local, segundo suas faixas etárias. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Paulo, ele tinha uma visão muito ampla de como seria a igreja de Cristo no futuro. Se nossos líderes tivessem esta mesma visão, começaria a discipular primeiro as crianças do rebanho de Cristo, começariam a implantar aulas de instrumentos musicais, teatro, etc. Pois os jovens, as crianças e os adolescentes são o futuro do Evangelho de Cristo aqui na Terra. Muito ministério sofre com algumas deficiências porque não investe no futuro da igreja. Síntese do tópico 1. Éfeso foi um ponto de partida para o despertamento de novos vocacionados. Tópico 2. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Subtópico 1. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como os aspectos, a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente em Gálatas 1, do versículo 6 ao 9. O versículo 9 diz: assim como já vô-lo dissemos, agora também de novo vô-lo digo, se alguém lhes anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. O legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso, nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos a gnosticismos. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã, que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho de Paulo, que Paulo ensinou. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo, e ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus, uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais. Não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Seu legado para nós no século XXI: não banalize a maravilhosa graça de Deus.
Os gnósticos, irmãos, eles acreditavam que o corpo era mau e insignificante, e que o espírito era bom e precisava ser liberto, e que Jesus Cristo veio ao mundo para nos orientar como nos libertar desse corpo insignificante. Porém, no concílio de Nicéia, os textos gnósticos foram banidos do Evangelho de Cristo. Subtópico 2. O compromisso de Paulo com o Senhor, Atos 20, 19. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo, Atos 20, 18. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los, tanto na vida privada quanto na vida pública. Meus irmãos, o melhor testemunho de um cristão é a sua própria vida, como ele trata a sua família, sua vida financeira e social. Não adianta pregar um evangelho que não vivemos, pois cairá por terra tudo o que pregamos, trazendo confusão até às mentes daqueles que pararam para nos ouvir. Como posso falar de amor se não consigo vivê-lo? Síntese do tópico 2. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos revela compromisso com o Senhor, maior legado do apóstolo às novas gerações. Subsídio teológico. Judaizante. Um termo extrabíblico designando aqueles que agiram como judeus e ou buscavam assim influenciar outros baseados na acusação de Paulo de que a atitude de Pedro forçaria os gentios judaizarem-se. Gálatas 2,14. Versículo 14 ele está registrado da seguinte forma: mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Os comentários referem-se aos homens como judaizantes, que buscavam impor a circuncisão judaica em outros legalismos sobre aos gentios, como, por exemplo, os falsos irmãos que queriam levar toda a igreja para a escravidão da lei, Gálatas 2,4, e aqueles que ensinavam: se vos não circuncidardes, não podeis salvar-vos, Atos 15:1. Paulo atacou os judaizantes na Galácia que obrigavam os homens a se circuncidar, Gálatas 6:12. Gnosticismo. Atualmente, se aceita que o movimento surgiu em um ambiente judaico-cristão. Isto não nega a presença de prováveis elementos pré-cristãos no gnosticismo. Evidente que o movimento teve início em um ambiente hebraico-cristão. Os gnósticos acreditavam em uma divindade transcendente e indescritível, que é puramente espírito. Tópico 3. Paulo apela aos líderes. Subtópico 1. Sobre o desprendimento de obreiro para realizar a obra de Deus. Atos 20, 24. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. 2 Tessalonicenses 3:8. Nem de graça comemos o pão de homem algum,
mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Subtópico 2. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Atos 20 e 28. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28 ele diz: olhai por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Se eu estiver doente, como poderei eu visitar, aconselhar e mostrar um exemplo a ser seguido? Precisamos primeiro estar saudável para fazer a obra de Deus aqui na terra com excelência. Subtópico 3. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Atos 20, 29 e 30. A metáfora de lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos quanto aos predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Irmãos, o inimigo ele fica à espreita, querendo usar os crentes que têm o desejo de ser maior que Deus, trazendo ruína própria e para o rebanho. Pois se a doutrina é de Deus, não pode estar no sentido oposto aos das Escrituras. Síntese do tópico 3. O apóstolo Paulo apela para que os obreiros tenham desprendimento material, cuidado espiritual e prudência para fazer a obra de Deus. Subsídio teológico. Frequentemente, sentimos que a vida é um fracasso, a menos que estejamos alcançando o reconhecimento, a diversão, o dinheiro e o sucesso. Mas Paulo considerava que sua vida não teria valor se ele não usasse para a obra de Deus. O que ele acrescentou à vida era muito mais importante do que aquilo que havia ganho dela. O que é mais importante para você? O que ganha da vida ou o que você acrescenta a ela? Disposição é uma qualidade necessária a qualquer pessoa que deseja fazer a obra de Deus. Paulo era uma pessoa disposta e a meta mais importante da sua vida era falar aos outros a respeito de Cristo. Não é de admirar que Paulo tenha sido o maior missionário cristão. Deus procura outros homens e outras mulheres que priorizem a grande tarefa que ele deu para fazer, que é levar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Agora chegamos, irmãos, à conclusão. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e o seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear o ministério dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. O apóstolo Paulo é um exemplo mais amplo de que ele possuía vida substituída. Todo cristão deveria buscar esse ápice para a sua vida com Cristo. Pois se nova criatura eu sou, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe esta lição, que possamos receber este Cristo em nossas vidas, capaz de mudar o nosso eu interior e nos tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. A paz do Senhor.